Graça e paz, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a quem nos foi otorgado, bendito seja o nome do Senhor. Desejamos a todos uma madrugada repleta da graça de Deus. E durante todo esse dia dessa quinta-feira, sejam todos bem-vindos a este momento com Deus, o qual o Senhor nos deu a graça de estarmos aqui para levar ao nosso conhecimento a palavra de Deus. Entrando aqui no Evangelho de Lucas, a partir de hoje, no capítulo 11, onde nós estamos acompanhando passo a passo de Jesus, a partir do momento em que ele declara que ele está nos seus últimos dias para subir aos céus. Então são esses detalhes, esses fatos, esses acontecimentos que vão ocorrendo, ao qual ele vai participando e ali trazendo o que realmente é necessário para preparar os seus seguidores, os seus discípulos, as pessoas que ele vai encontrando pelo caminho, a qual o objetivo deles é que eles enxerguem a verdadeira causa, a verdadeira necessidade dessa causa de reconhecer em Cristo Jesus o propósito dele. Embora ele não expresse, não declare de maneira clara e objetiva, porque ele tinha que resguardar daquilo que ele sabia que estava indo em direção à sua morte na cruz, mas ele vai, a cada momento, a cada oportunidade, ele vai colocando o plano de Deus nas vidas que ele vai encontrando pelo caminho. Muito bem, nós observamos e analisamos através do apóstolo Lucas, a partir do capítulo 9, 51, onde Jesus ele passa a definir isso com clareza pelo apóstolo Lucas, de que ele está nos últimos dias subindo ao céu. Então ele começa uma caminhada e nós estamos acompanhando essa caminhada. Nós estamos analisando cada um desses momentos, seja em particular com seus discípulos, seja com as pessoas ao qual ele vai encontrando pelo caminho e aproveitando a oportunidade de fazer com que eles também tenham a mesma percepção que Maria, a irmã de Marta, teve. Porque essa é a nossa maior necessidade, é reconhecer a causa de Cristo. Então o objetivo dele é isso, é levar as pessoas a reconhecer o propósito dele, porque ele está no final do seu propósito, está para cumprir, está para dizer a palavra final que ele teria que dizer quando estivesse na cruz. Está consumado. Pronto, cheguei ao fim, cumpri o que meu Pai me ordenou a cumprir. Mas ele tinha que deixar as pessoas
que seguia eles, que iriam dar continuidade, consciente desse grande legado, desta obra grandiosa de salvação. Estou entrando aqui no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, Aqui, Jesus ele passa a ter um momento voltado aos seus discípulos, mais um momento particular com seus discípulos, porque são seus discípulos que indagam a ele a respeito de algo que ele e os discípulos enxergam que tem como necessidade aprender. Então, é a primeira vez que os seus discípulos chegam a ele e reconhecem que eles têm uma necessidade e precisam corrigir essa necessidade, precisam aprender acerca do assunto a qual eles vão colocar diante de Jesus. Isso prova que eles estão mudando, eles estão amadurecendo. E é isso que importa para nós em Cristo Jesus, é enxergar que nós estamos amadurecendo. E quando é que nós estamos amadurecendo? Quando nós enxergamos em nós a nossa necessidade diante de Deus de sermos melhor, de saber como fazer as coisas, de como nos dirigirmos diante do Pai, diante de Deus. Nós vemos nessa jornada, colocando os pontos que vão ocorrendo, Jesus corrige os discípulos em particular antes da aldeia dos samaritanos. Ele passa por 3 homens, aos quais 2 escolhem seguir Jesus, e Jesus escolhe um deles para segui-lo. Todos os 3 são levados à mesma correção, de enxergar a necessidade do legado de Jesus. Todos eles tiveram essa mesma condições de aprender de que a causa de Jesus era mais importante do que eles estavam pensando. Aí eles passam para um povoado seguinte. Eles ali, Jesus envia os 72, os 72 voltam alegre, feliz, contente, contando as maravilhas. Jesus mostra para eles que o importante não é o resultado da obra que eles estão realizando em termos de milagres, mas o fato de que o nome deles esteja escrito no livro da vida. E os fatos vão ocorrendo de lá para cá. Eles passam, Jesus, pela uma aldeia. Ele comenta sobre, em um momento, sobre a grandeza da alegria de Jesus no Espírito, pelo fato do ocorrido com os 72, e aí ele vai explicar para um advogado a respeito de quem é o seu próximo, porque ele expressa o desejo de vida eterna, e ele cita a parábola do bom samaritano. Nós estamos vendo os fatos. Aí chega em uma aldeia, cujo nome depois é mudado para a aldeia de Lázaro. Tem um encontro ali na casa de Marta e Maria, a qual Maria traz ali algo específico do que Deus está concedendo a ela, que é o discernimento da causa de Jesus, ao qual nós relatamos isso na última live de ontem, pela madrugada.
Estamos aqui pela madrugada dessa quinta-feira, dia 19/6/2025. Muito bem, a partir desse momento que ele sai da casa de Marta e Maria, ele sai com discípulos, e é nessa jornada o único lugar que ele retorna. Ele retorna e depois continua a jornada para Jerusalém. Então isso é interessante você observar, porque agora os discípulos, após ele sair da casa de Marta e Maria e de Lázaro, que eram os 3 irmãos, os discípulos têm uma conversa particular com ele. Um momento em que ele, os próprios discípulos, é que toma a iniciativa da conversa. A conversa é em direção ao que eles querem aprender. Então, esse exemplo que o apóstolo Lucas nos traz, nos direciona exatamente que assim deve ser o nosso comportamento. O Espírito Santo trabalha na nossa consciência para nos formar, para nos preparar, para sermos arrebatados aos céus. Ou se formos antes, temos a garantia de subir ao descanso até a ressurreição da vida eterna. Então vamos ler aqui, nós estamos dando aqui uma introdução do que vem acontecendo, porque aqui é uma jornada, a jornada dos seus últimos dias para subir aos céus. Nós estamos sempre relatando isso porque é nesses pontos aqui que nós estamos vendo um parâmetro de Jesus que passa a mostrar um único objetivo, a causa dele. Então, nós vamos ler aqui, capítulo 11. Não se preocupe aí com o barulho, né? Dos cachorros nas ruas, latindo. Ocorre isso todas as noites durante o dia, infelizmente. Mas nós vamos continuar e esperando aqui a graça de Deus para nós concluirmos essa palavra. Deixa o Espírito Santo nos direcionar. Então diz assim, capítulo 11, entrando no capítulo 11 de Lucas. O apóstolo traz como tema o ensino de Jesus sobre a oração. Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Observa que Jesus estava orando e seus discípulos estavam observando. O lugar não é destacado. Por quê? Porque o importante não é o lugar em que você ora. O importante é você orar. A palavra diz, orai sem cessar. Ou seja, orai constantemente. Então, ele estava em um determinado lugar, Jesus, orando. Ponto e vírgula. Quando Jesus concluiu a oração, um dos seus discípulos lhe solicitou. Ninguém sabe qual dos discípulos. Geralmente é destacado quem fala. Pedro, João, mas só que dessa vez não se sabe qual deles dirigiu a palavra a Jesus acerca exatamente desse assunto muito importante para a vida de quem está seguindo a Jesus.
que é a oração. Concluiu um dos seus discípulos, me solicitou, abre aspas, Senhor, vírgula, ensina-nos a orar. Aí vem vírgula. Assim como João, ou João Batista, ensinou aos seus discípulos dele. Fecha aspas, ponto. Então, os discípulos de Jesus reconhecem uma necessidade de saber como orar, porque eles veem que os discípulos de João Batista eram ensinados a orar por João Batista. E até agora, eles não haviam tido essa conversa com Jesus a respeito de como orar, que eles necessitavam que fosse ensinado como João Batista ensinou aos seus discípulos. Então, vírgula, ele passou a ensiná-los, abre aspas. Então, a partir desse momento, Jesus passou a ensinar eles como eles devem orar. Orardes, dizei, quando orardes, dizei, Aí Jesus disse, olha, quando vocês for orar, é assim que vocês têm que dizer. Primeiramente, Pai. Ponto de afirmação. A nossa oração tem que reconhecer que Deus é nosso Pai, que é o nosso único Pai que nós temos. E como Pai, Ele sabe cuidar bem dos seus filhos. Ele disse, Pai, ponto de afirmação, santificado seja o teu nome, ponto e vírgula. Ele vai fazendo as colocações. E venha o teu reino, ponto e vírgula. O pão nosso de cada dia, vírgula, continua nos dando, hoje e sempre, ponto. Perdoa os nossos pecados, vírgula. Por assim também devemos perdoar todos que erram contra nós, ponto. E não nos deixes sucumbir à tentação, vírgula, mas livra-nos do maligno. Pai querido, Pai amado, Pai maravilhoso, todo-poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo, tudo que neles há. Bendito é o nome do Senhor. Ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudança. Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Deus das coisas impossíveis. Meu Deus, meu Pai. Estamos aqui nessa madrugada em Teu nome, Senhor, na Tua presença, na direção do Teu Espírito Santo para aprender, para sermos conduzidos pelo Teu ensinamento, pela Tua vontade. Por isso, Pai, lhe pedimos no nome de Jesus, traz-nos esse discernimento, essa capacidade de poder assimilar, compreender, entender e praticar a Tua palavra, que nos há de ser dita e nos ensinada pelo Teu Santo Espírito. E pedimos, Espírito Santo, traz-nos a revelação dessa palavra, pois que cabe a Ti, somente a Ti, trazer essa revelação. Como diz a palavra do Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Sempre é gratificante quando nós estamos sempre almejando a nos conduzir ou a nos deixar ser conduzido de acordo com a vontade de Deus. Reconhecer as nossas necessidades. Os discípulos, ao verem Jesus orando, porque Jesus levava uma vida de oração constantemente,
Passava a noite orando, a palavra diz, passava a noite orando e o dia atendendo as pessoas e levando o ensinamento do reino de Deus às pessoas. Os ensinamentos dele. Estou colocando aqui agora um pouco d'água para molhar a garganta devido à tosse. E nesses exemplos todos de Jesus vindo orando e eles acompanhando, observando, então na jornada final de Jesus, ou seja, nos últimos dias, para ele subir ao céu, ele está caminhando para Jerusalém, para subir aos céus, assim a palavra diz, através do apóstolo Lucas. A partir do capítulo 9, versículo 51, estamos sempre colocando isso para que você olhe isso na palavra, para que isso esteja impregnado no teu coração, que Jesus está numa missão final. Ele está consciente e ele faz essa declaração. Então o tempo dele é encurtado a cada minuto nessa terra para exatamente lidar com as pessoas que ele escolhe e que essas pessoas, algumas delas, procuram ele, mas está sempre no mesmo objetivo. Ele não sai do objetivo, ele não sai do foco, que é fazer as pessoas entender a necessidade da causa dele como a melhor escolha que devemos fazer. Chega aqui nesse momento, no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, ele começa com os discípulos tendo uma conversa particular com Jesus a respeito de uma necessidade que eles enxergam ter. Eles não sabem orar. Eles andaram com Jesus, caminharam com Jesus, estavam nos momentos finais dessa caminhada, fisicamente falando, porque Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus não abandonou eles, Jesus enviou o Consolador para estar para sempre com eles, e assim para sempre conosco. Mas fisicamente Jesus teria que se separar deles, porque depois da morte, da cruz do Calvário e a ressurreição, Jesus subiria aos céus. E o Espírito Santo tomaria o controle e a direção agora do plano de Deus na vida dele e através desses homens e mulheres de Deus que chegou até nós, e existem milhares no mundo com essa missão de levar o Evangelho da salvação aos perdidos, aos que se acham perdidos, porque muitos estão perdidos, mas não se acham perdidos. Então os discípulos, eles reconhecem a necessidade e buscam em quem entende do assunto e sabe a resposta e sabe ensinar eles para que eles venham suprir essa necessidade da falta de saber orar. E orar é algo extremamente indispensável na nossa vida, porque é um diálogo com Deus, é um diálogo com o Pai. Não podemos chamar Deus de Pai se nós não falarmos com Ele. Qual o pai que não fala com o filho todo dia? Às vezes mesmo distante o filho, ele liga para o filho liga para ele. Alguns filhos esquecem do seu pai. E alguns pais esquecem dos seus filhos. Mas a grande realidade é que nós não devemos jamais esquecer do nosso Pai Celestial, porque Ele não esquece de nós. Ele está sempre atento a nossa vida. Ele prometeu: eu vou estar com vocês todos os dias.
até a consumação dos séculos. Então, da parte de Deus, é irrevogável a promessa dele. Mas cabe a nós tomarmos a iniciativa que tomou esses discípulos. Quando viram Jesus orando, esperaram ele terminar de orar, e então eles vieram e concluíram a Jesus e indagou a ele, solicitou a ele, aliás. Foi uma solicitação porque havia uma necessidade. Senhor, abre aspas, diz, Senhor, vírgula, ensina-nos a orar, vírgula, assim como João ensinou aos discípulos dele. João aqui não é o apóstolo, João aqui é o profeta, é o João Batista. Então, há um momento que a igreja de Jesus, ela tem que se despertar para essa necessidade fundamental na sua vida, que é a oração. A oração é o suspiro da nossa alma. É o único meio que nós temos de nos relacionarmos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Os três faz parte da oração que nós elevamos a Ele. O Pai a escuta, o nome do Filho garante que Ele nos conceda, o Espírito Santo leva a nossa oração com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Então, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão atentos às orações que nós fazemos. A palavra diz, muito pode a oração de um justo. Então, sempre devemos estar orando, porque quando você não ora, você se distancia. Como você distancia das pessoas? Deixando de conversar com elas, deixando de ter diálogo com elas, você vai esfriando. Agora, quando você conversa muito com a pessoa, você se sente mais próximo daquela pessoa. E é isso que Deus quer que nós façamos. Nos sentimos mais próximo dele por meio da oração. A oração é uma conversa entre a tua alma com Deus, entre os teus sentimentos com Deus, entre o teu coração com Deus. A oração tem tido resultados extraordinários no decorrer da história da Bíblia. Homens de Deus só obtiveram êxito por causa da oração. Então nós precisamos despertar para ter uma vida de oração. E para isso você precisa reservar um momento na tua vida para orar a Deus. Começa com 5 minutos. Vai aumentando. O importante é você começar. Os discípulos começaram pedindo a Jesus que Jesus, ensinasse a eles como deveria orar. E Jesus coloca os pontos principais que deve ter a nossa oração. Primeiro, o reconhecimento do Pai. Não adianta você orar se você não reconhecer que Deus é teu Pai.
Porque Jesus falou isso, que nós temos só um Pai, o que está no céu. Nós temos o Pai carnal, fisicamente falando. Mas o nosso Pai é o Pai celestial. E Ele nos ama de tal maneira que Ele nega o seu próprio Filho em prol das nossas vidas, enviando Jesus para morrer por nós naquela cruz para nos salvar, demonstrando o seu grande amor pela nossa vida. O Pai que ama corrige, o Pai que ama não abandona, o Pai que ama mesmo distante está sempre pensando no filho que está distante. É o caso da parábola do filho pródigo. O pai nunca esqueceu do filho, mas tinha que passar do filho a decisão, tinha que vir do filho a decisão de reconhecer os seus próprios erros, as suas próprias necessidades, o seu próprio reconhecimento da diferença de estar com o pai e de não estar com o pai. E é isso que a igreja tem que aprender a exercer, esse fundamento de nossa fé. Porque não há fundamento de fé sem oração, sem reconhecimento. Porque quando o filho pródigo, ele está lá em seu pensamento, analisando a situação, e ele diz: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão com abundância e eu aqui estou passando fome? Ele está orando, ele está reconhecendo a necessidade, ele está reconhecendo o erro dele. Isto é uma oração, é um momento de intimidade com Deus, porque Deus está ouvindo ele. E ele que toma a iniciativa, porque ele que tem que tomar. Voltarei à casa de meu pai. Vou dizer a ele que pequei contra ele, pequei contra os céus. Que ele me receba como um dos seus empregados. Está bom demais para mim. Quer dizer, não há necessidade de me tratar como filho, mas apenas como um empregado. Porque eu vou ter uma vida melhor do que eu estou tendo. Então é melhor estar com Deus. Não importa a circunstância, a colocação da tua posição diante de Deus, é melhor você estar com Deus do que estar sem Ele. E ele retorna, mas o pai já estava esperando ele. O pai o abraçou, beijou ele. Não disse uma palavra que viesse fazer ele sentir mais humilhado do que ele já estava. Porque a partir do momento que ele reconheceu, ele se sentiu já humilhado pela situação. Será que essa situação na tua vida que está te humilhando não é porque você está fora do contexto de uma vida com Deus? Distante de Deus? De uma vida sem oração? Só ora quando vai na igreja? Só lê a Bíblia quando vai na igreja? Porque o pastor ali lê a Bíblia e você lê ele junto? Porque há um momento de oração e ali você muitas vezes pronuncia algumas palavras, mas você não abre o teu coração, você não se quebranta diante de Deus, reconsiderando e considerando Deus como teu Pai. Há várias histórias, há vários momentos na Bíblia do poder da oração. Moisés orou e o mar se abriu. Moisés orou no Monte Sinai e Deus recolheu o povo para ele novamente. Moisés estava sempre defendendo o povo através de quê? Da comunhão com o Pai, da comunhão com Deus. Sempre defendendo aquele povo.
A nossa oração é para defender as pessoas, é para interceder por elas. Paulo nos ensina que nós devemos nos interceder por todos, até mesmo pelas autoridades, para que nós tenhamos paz. É nós que precisamos dessa paz. E para isso precisamos orar, para que eles vá bem. E nós assim teremos paz. Nós vemos o quanto a oração é importante quando Josué orou diante de uma batalha imensa, de um inimigo enorme, numeroso, e que o tempo era curto para se vencer o inimigo. Quando o teu tempo está curto para vencer o inimigo, a única saída que você tem, o único recurso que você tem, é a oração. Porque a oração muda o tempo. A oração te dá tempo a vencer o inimigo, mesmo que esse tempo esteja encurtado. Josué percebeu que estava anoitecendo e a guerra não havia sido determinada. Eles não haviam vencido, eles não haviam destruído o inimigo. O inimigo era numeroso. E anoitecendo, o inimigo retornaria para as escuridões, iria se preparar e viria mais forte ainda. Então eu estou numa guerra, eu estou numa luta, José diz, eu estou numa luta, eu estou numa guerra. E eu preciso vencer essa guerra antes que o inimigo escape. Então muitas guerras nossas, muitas lutas nossas, são definidas pela sabedoria de saber orar. Diante de cada guerra, diante de cada situação, exige uma oração diferente. Cada situação nossa exige uma oração diferente, existe um comportamento diferente. Muitas vezes você precisa entrar no campo da batalha. Isso ocorreu comigo recentemente. Não posso dar os detalhes, mas estava ocorrendo um problema ligado diretamente à minha pessoa, e que eu precisava entrar no campo da batalha onde o inimigo estava prevalecendo sobre a vida do meu filho mais novo. Eu estava sendo cobrado por minha esposa para solucionar o problema da maneira que o inimigo estava colocando na cabeça dela. Nós não temos que seguir a orientação do inimigo. Nós temos que ir lá e ver o que o Espírito Santo nos mostra e tomar as decisões corretas pela autoridade a quem nos foi delegada diante do inimigo. O inimigo tem que se curvar, ele tem que obedecer. Quando nós falamos no nome de Jesus, quando nós pisamos os nossos pés, onde pisar a planta dos teus pés, disse Deus para Abraão, eu te dou por herança. Então, eu fui lá nesse local, onde estava afetando o meu filho. Uma situação que nos trazia entristecimento, ao ver todo dia o meu filho com um semblante triste, uma criança de 5 anos, sendo massacrada pelo inimigo em um ambiente hostil.
Nós não podemos cruzar os braços. Chega um momento em que você ou toma a decisão para enfrentar a situação, ou você morre junto com a situação. Foi o caso de Ezequias. Ezequias, o relato de Ezequias, existe em 2 lugares, em 2 Reis e no profeta Isaías. Os 2 trazem o mesmo assunto. Em 2 Reis, deixa eu ler aqui para vocês, no capítulo 20 de 2 Reis, e em Isaías no capítulo 38. Em 2 Reis diz assim: na época Ezequias adoeceu-se e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e declarou, põe ordem em tua casa, porque não te recuperarás, mas vai encontrar a morte. Que notícia triste para se receber da parte de um profeta. Muitos, quando ouvem a palavra de um profeta, ignoram. Porque só quer receber do profeta palavras que venham massagear o seu ego, que venham alegrar o seu coração. Mas o homem de Deus, ele tem que falar a verdade para exatamente proteger a quem ele está direcionado por Deus, designado por Deus, a direcionar a pessoa, a orar, a defender a pessoa em oração, a aconselhar para que tenha os cuidados, para que não venha acontecer o que Deus está revelando, mostrando ao profeta. O profeta aqui era Isaías. Isaías era amigo do rei Ezequias, amigo pessoal. Além da convivência de rei e profeta, havia uma amizade. E Deus então escolhe exatamente o profeta para levar a mensagem ao rei de que a doença que está nele não tem cura e que vai levar ele à morte. Se fosse hoje, a pessoa diz assim: não, você tem que se conformar. É Deus que está querendo isso na tua vida. Mas só que Ezequias, ele não se conforma, porque ele tem argumento para mudar, por meio da oração, a situação. Quando você não tem argumento para orar, você não prevalece mesmo. A situação vai encobrir você. A situação vai te engolir. É ela que vai te definir os resultados. E não deve ser a situação que venha definir os nossos resultados, seja em qualquer área que for. É a oração. A oração consciente de fé no nome de Jesus hoje. A Ezequias, ele usa argumentos que são incontestáveis diante de Deus. É por isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos: quando vocês forem orar, a primeira coisa que vocês têm a afirmar é Pai. Ponto de afirmação. Não tem como renegociar. Ou vocês têm Deus como Pai, ou então o começo das suas orações não tem já nenhum valor. Aí o rei Ezequias, quando recebe a notícia de que ele não vai se recuperar, mas vai encontrar a morte, ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede
e orou a Yahvé, orou a Deus, orou ao Pai, porque a determinação veio do Pai. O Pai enxerga nele que a úlcera que está nele, não, fisicamente ele não tem como se recuperar. Aquilo vai levar ele à morte. Então Deus, o Yahvé, o Eterno Senhor, ao ouvir essas palavras, virou o seu rosto para a parede e orou a Yahvé. Abre aspas. A Yahvé, ou seja, meu Deus, ó Eterno Senhor, vírgula, eu te suplico. Ele está se humilhando. Olha a comparação da oração de Ezequias para com os pontos que Jesus colocou como se deve orar. Primeiro, Pai, santificado seja o teu nome. Ezequias exalta o nome de Deus. Ele diz, Yahvé, ó Eterno Senhor, eu te suplico. Quando Jesus disse para os discípulos, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, ou seja, seja feita a tua vontade, tanto nos céus como na terra. E aqui ele diz para Deus, eu te suplico, lembra-te neste momento, não é para depois. Ele recebe a sentença de morte naquele momento. Então ele tem que tomar uma decisão naquele momento. Assim como eu fui lá no campo de batalha, observar toda a situação, todo o ninho do inimigo que estava armado lá, estava sucumbindo à alegria do meu filho. Chegava todo dia triste, que até doía o coração quando olhava para o rosto dele. Já algo está errado, existe algo maligno ali. Participei de uma reunião, pedi autorização para acompanhá-lo ele durante todo o dia no ambiente. Acompanhei, observei. Deus me deu o discernimento do problema. Fui lá, conversei com a pessoa responsável, contei a ela a situação, o problema é esse e esse. Nós temos duas soluções a ser tomada. E a pessoa responsável me deu toda a razão e disse, agora mesmo vou tomar essa providência com a sua autorização. Eu disse, não, está autorizado, pode fazer desse jeito, que o problema se resolve. E o problema se resolveu. No mesmo dia, a criança já chegou em casa com um semblante alegre, feliz, não mais vindo da forma como vinha. Não posso dar outros detalhes, por questão de ética, por questão de consideração, porque a palavra diz que dependendo de nós, nós temos que ter paz com todos, porque todo problema é um problema de sabedoria. Foi a primeira coisa que eu coloquei para aquelas pessoas responsáveis. Olha, todo problema é um problema de sabedoria, vamos encontrar a sabedoria e resolver o problema. Se nós encontrarmos a sabedoria, o problema está resolvido. Pronto, fomos lá, encontramos sabedoria e o problema foi resolvido. Assim é com qualquer pessoa, em qualquer situação. Ezequias encontrou a sabedoria para resolver um problema de ordem de morte. Ele ora a Deus, colocando os recursos que ele tem de argumento. Porque nós temos que orar. Jesus está ensinando a argumentar diante de Deus quando os discípulos pedem a ele para que ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar, ensina-nos a orar.
Aí Jesus ensina, Pai, dizendo para ele, vocês devem dizer, Pai, ponto de afirmação, santificado seja o teu nome, ponto e vírgula, venha o teu reino, ponto e vírgula, o pão nosso de cada dia continue nos dando, hoje e sempre. Ele está colocando os pontos. Ele não está mandando você repetir isso aqui, desta maneira. Ele está mandando você observar os pontos aos quais estão determinando as etapas e as soluções, as providências, as respostas de Deus. É desta maneira. Perdoa os nossos pecados. Reconhecer os nossos pecados. Algo que poucas pessoas diante de Deus têm coragem de reconhecer. Jesus está dizendo para ele, vocês têm que orar dessa forma, vocês têm que reconhecer os seus pecados. Pois assim também devemos perdoar todos que erram contra nós. Alguém errou contra você? Libera o perdão. Ah, mas eu estava certo. Você pode estar certo. Mas não é porque que você está certo que você não deve liberar perdão. Não se pode pagar o mal com o mal. A palavra nos ensina a pagar o mal com o bem. Nós não estamos no tempo da lei, olho por olho, dente por dente. Nós estamos no tempo da graça, onde devemos demonstrar amor, compaixão, misericórdia e perdão para com todos, mesmo para com aqueles que nos ofendem, que nos maltratem, que nos despreze, que nos humilha, que faz de conta que nós não existimos. Nós não temos que olhar para esse comportamento. É comportamento de pessoas que não têm nível espiritual, não têm vida com Deus. Nós temos que ter a sabedoria de aquela alma, daquela pessoa, é mais necessitada do que você. Porque quando o mal parte delas, mostra que ela está mais carente e mais necessitada do que você, de uma vida com Deus. Que você está num nível espiritual maior do que ela. Provavelmente ela nem tenha nível nenhum espiritual. Seja uma pessoa totalmente aleatória ao reino de Deus, às coisas de Deus, aos ensinamentos, a uma vida com Deus, mas você tem. E você tendo, você tem por obrigação ser melhor. Porque Jesus afirmou isso. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino de meu Pai. Não há outra saída a não ser você ser melhor do que aqueles que não são de Deus. Perdoa os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar todos que erram contra nós. E não nos deixe sucumbir à tentação, vírgula, mas livra-nos do mal. Não deixe que a tentação venha nos sucumbir, venha nos dominar, mas livra-nos também do mal. E a palavra diz que nós devemos orar, Senhor, livra-nos de todo homem mau e perverso. Na oração de Ezequias, ele ora a Deus, ó eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te neste momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade. A nossa vida com Deus, ela tem que ter o foco da fidelidade, de sermos fiel a Deus em tudo. Andei em fidelidade, vírgula, andei em sinceridade, andei em integridade de coração,
tive um coração íntegro e lembre-se de como tenho praticado o que é justo. Você tem praticado o que é justo? É justo para você fazer o mal a alguém? É justo para você fazer o mal a seja quem for? Prejudicar a vida de seja quem for? Pelo seu próprio interesse e egoísmo? Se Jesus ensinou, onde estão os ensinamentos de Jesus? Jesus ensinou, se teu inimigo mandar você andar uma milha, ande duas. Se o teu inimigo te pedir uma roupa, dê a ele duas. Dê a sua túnica a ele. Isso ao inimigo. Imagine que não é teu inimigo. E como pode você tratar a pessoa que caminha com você em Cristo como se ele fosse inimigo? E mesmo se fosse inimigo, Jesus manda você ter um comportamento diferente. Então, de que está valendo o conhecimento de Jesus que você tem se você não põe em prática? Se você não vive essa palavra? Olha a oração de Ezequias. Ele está diante de uma sentença de morte. Os discípulos estão ali pedindo a Jesus, ensina-nos a orar. Nós temos a necessidade de saber como devemos orar. Nós não sabemos. Precisamos que o Senhor nos ensine. João Batista ensinou os discípulos dele. Falta o Senhor nos ensinar a orar. Porque a oração vem daquilo que nós sentimos e passamos e necessitamos. A oração vem de dentro de nós. Vem das situações que nos afligem. Vem das situações que procura tirar o nosso sossego, a nossa paz, roubar a nossa fé. A oração vem de cada momento que estamos vivenciando e ali precisamos ter a sabedoria de saber orar conforme a necessidade. Se eu preciso de um milagre, então eu vou orar em relação ao milagre que eu preciso. Se eu preciso de cura, eu vou orar. Se eu preciso vencer um inimigo oculto que está afligindo alguém da minha família, aí eu tenho que entrar nessa luta, nessa batalha, nesse campo de batalha e orar de acordo com o que está acontecendo. Primeiro, buscar de Deus, conhecer o que está acontecendo, buscar sabedoria para solucionar o problema. Se não resolver por conversas, se resolve com oração. Ah, Senhor, eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade, integridade de coração, de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. Nós temos que praticar sempre o que é justo e correto. É justo e correto o que você tem pensado, o que você tem feito em relação ao teu próximo, ao teu irmão em Cristo Jesus? Pensa, é justo? É justo você negar um copo d'água a ele? Porque Jesus disse, se quem vos der um copo d'água não ficará sem recompensa. Por que você quer acrescentar à tua vida o que você já tem, quando tem alguém que não tem nem o que você tem? Não chega nem perto de ter o que você tem. E você pode fazer algo por essa pessoa. Onde está Jesus no coração das pessoas hoje? Deixaram esfriar o amor? Deixa o amor esfriar no ímpio. O ímpio é ímpio. O pecador é pecador. Mas o Filho de Deus, o seguidor de Jesus, não pode esfriar o amor, a compaixão, a misericórdia e o perdão. Jesus ensina a seus discípulos
a orar. E nessa oração, do capítulo 11, ele vai dizendo: olha, vocês têm necessidade de perdão, então peça perdão. Vocês têm necessidade de perdoar a quem fere a vocês, então perdoa. Ore para que as tentações não venham sucumbir vocês e ore para que Deus livre vocês do maligno. Ele diz: como tenho andado, praticado o que é justo e correto diante de ti, e grande angústia tomou conta de Ezequias e fez orar copiosamente, se humilhou, clamou a Deus, abriu o coração, quebrantou o coração. Deus não rejeita coração quebrantado, está escrito na palavra. Não adianta ter coração de pedra. Não, eu estou com a razão, sei o que é certo, eu vou fazer do meu jeito. Não é dessa maneira. O jeito é de Jesus. O que importa é agradar a vontade de Deus. Conhecer a perfeita e agradável vontade de Deus. E naquele momento, a oração dele foi ouvida. Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, ou seja, retirasse até do templo, estava no pátio, Isaías fala sobre esse detalhe. Quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor dizendo, a palavra de Deus veio ao coração dele dizendo, volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz Deus, assim diz Yahvé, Deus, vírgula, o Senhor, Deus de teu pai Davi. Ouvi a tua oração, vírgula, as tuas súplicas e vi as tuas lágrimas. Eu, com letra maiúscula, te curarei, vírgula. Depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos a tua vida na terra, e livrarei a ti e a esta cidade toda das mãos do rei da Síria. Protegerei essa cidade por amor à minha própria pessoa e por amor ao meu servo Davi. Ele argumenta com Deus. O argumento dele é fundamentado em uma vida leal a Deus, de dedicação, de comportamento correto. Deus escuta, ele tem toda a razão, e manda a resposta. Que ouviu ele, viu a situação dele, curou ele, acrescentou 15 anos de vida e ainda deu vitória a ele sobre os inimigos, que era a Síria. Deus deu muito mais a ele do que ele pediu. As nossas orações é assim. O que a palavra diz? Que Deus nos concede muito mais do que nós necessitamos ou pedimos a Ele. Deus é abundante. Por isso nós temos que ter uma vida de oração nesse modelo que Jesus está colocando. Jesus está colocando um modelo de como deve ser direcionada a nossa oração. Os pontos. Dirigimos ao Pai, como diz aqui. Deixa eu voltar aqui a Lucas capítulo 11. Glória a Deus. Evangelho de Lucas capítulo 11. Orai e dizei, 2 pontos. Pai, ponto de afirmação. Primeira coisa, Pai.
santificado seja o teu nome. Engrandeça o nome de Deus. Exalte o nome de Deus. Venha o teu reino. Venha o teu reino sobre nós. Venha o teu domínio sobre nós. Governe sobre nós. Jesus está dando as diretrizes dos objetivos da oração. Ele não está dizendo que nós temos que repetir essa oração do jeito que está aqui. Isso aqui é um exemplo das diretrizes que deve conter as nossas orações. Que enxergar Deus como Pai, exaltar Ele, santifica teu nome. Separa teu nome em nós. Que em nós o teu nome seja o principal. Santificação quer dizer separação. Santifica o teu nome. Então separa o teu nome em nós como prioridade em nossas vidas. Venha o teu reino, domine sobre a nossa vida. O reino dele em Cristo está para chegar. Jesus falou muito mais do reino dele do que em salvação. Leia os 4 evangelhos. Como você vai encontrar mais palavras de Jesus a respeito do reino do que mesmo a respeito de salvação. Porque Jesus se desperta primeiro para o que está para vir do que tem que acontecer primeiro. O que tem que acontecer primeiro é eu ser despertado para o reino, porque se eu não chegar ao reino de Deus, eu não vou fazer por onde alcançar esse reino, e esse reino é ganhar força, porque a luta é contra mim mesmo, não é contra ninguém não, a luta é contra eu mesmo. É meu ego, é meu egoísmo, é minha carne, é minha natureza pecaminosa, que não quer aceitar o reino de Deus. Então minha luta é contra isso. Diariamente. Por isso diariamente, praticamente diariamente estamos aqui. Ou pelas madrugadas ou pela manhã. Levando essa palavra de ensinamento a você. Orando. Intercedendo a teu favor. Levando pelo Espírito Santo exatamente o que nós devemos fazer. Sermos. Agirmos. A igreja precisa entrar no campo de batalha, definir o campo de batalha. Para entrar no campo de batalha, você tem que definir, você tem que conhecer. Josué estava lá no campo de batalha. O inimigo era numeroso demais. A luta se estendeu além do que ele imaginou. Havia um escape para o inimigo. O escape para o inimigo era o anoitecer. Sempre o escape para o diabo é a escuridão, é as trevas. Por isso Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Então anda com Jesus. E o inimigo não vai ter como ficar na escuridão. Porque a luz em Cristo vai revelar aonde ele está, vai trazer a claridade das ações dele para você tomar as decisões por meio da oração, da autoridade que foi delegada a você pelo Espírito Santo de Deus. Aí Josué estava nessa situação, nesse dilema. Está anoitecendo, a guerra está demorando mais do que eu previa, foi previsto. E a única solução agora é Deus parar o tempo. Poxa! Que oração, que pensamento é esse? A única saída que eu tenho para vencer esse inimigo é Deus parar o tempo. O suficiente para eu derrotar o inimigo. Se for preciso, Deus para o tempo. Deus dá o tempo necessário a você a vencer o teu inimigo.
Aí ele faz o quê? Ele deixa a guerra continuar, mas ele entra em outra guerra. Ele entra a guerra da oração, adentrando no mundo espiritual, onde se define todos os resultados. E ele vai orar ao Pai: Deus, detenha o sol e a lua. Ou seja, para tudo. Não vai escurecer e nem o sol vai se esconder. O dia vai se estender até nós vencermos esse inimigo. Ele ora a Deus assim, e Deus responde ele na hora. É tanto que os cientistas afirmam que na história da Bíblia, na história mundial, na contagem dos dias, está faltando um dia. Isso é comprovado cientificamente. Como se diz, contra fato não existe argumento, então prova exatamente que a oração de Josué foi ouvida e atendida. O tempo se estendeu, o sol se estendeu, demorou a se pôr, a lua demorou a aparecer, ou seja, a noite demorou a chegar, até que o inimigo fosse completamente destruído. Por causa de quê? Da percepção. Ou vencemos o inimigo na hora que temos a oportunidade de vencer. Mas para vencer o inimigo, nós precisamos de tempo. Deus colocou o tempo necessário, mesmo que ele tenha que parar o sol e a lua, mesmo que ele tenha que abrir o mar para afogar o inimigo neles, fazer o povo passar livremente e depois afogar o inimigo. Deus é Deus. Ele traz à existência o que não tem. Ele é poderoso. E Jesus está dando os pontos cruciais de diretrizes de como deve ser a nossa oração. Porque os discípulos foram quem enxergaram a necessidade. É eu que tenho que enxergar a minha necessidade de orar. Porque se eu não aprender a orar, se eu não me motivar a orar, o inimigo vai me sucumbir. O maligno vai prevalecer. E a oração vai impedir isso. É como disse Jesus, vocês têm que orar, pedindo a Deus, não nos deixe sucumbir à tentação. Por que estão caindo nas tentações? Por que as pessoas estão caindo na tentação do inimigo? Seja pelo dinheiro, pelo egoísmo, pelo amor ao dinheiro, pelo amor aos prazeres da vida, pelo amor ao seu ego. Por que as pessoas estão caindo em tentações? Por que o inimigo está sucumbindo eles nas tentações? Porque eles não estão orando contra isso. Livra-nos do mal. Livra-nos de ser sucumbido pelas tentações, de ser dominado pelas tentações. O inimigo, ele tenta de todas as formas e maneiras, em todas as áreas da nossa vida. Agora precisamos ter a percepção. E ao termos essa percepção, dessa luta, dessa ação do inimigo, temos que tomar providência. Pedir a direção do Espírito Santo, porque é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos direciona a maneira correta de nós agirmos. Temos a garantia da promessa? Temos. Temos a garantia da vitória? Temos. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Temos a garantia. Tudo que pedir ao Pai no meu nome, Ele vos concederá. Falado por Jesus. Mas se eu não orar, se eu não entrar na guerra, consciente de que tipo de guerra eu estou entrando e que tipo de solução eu preciso, na autoridade do nome de Jesus, encontrar e determinar, então eu vou só sofrer as consequências. A vida só vai ser amarga, difícil,
mas temos que estar na luta. E Jesus disse, olha, nessa tua oração com Deus, peça perdão por ti e perdoa quem ter feito algum mal. Quantas pessoas não fizeram mal a mim? Mas eu orei por essas pessoas. Fiz jejum e oração por essas vidas. Chorei, clamei a Deus de forma intensa, muito tempo, por essas pessoas. Não pedi a Deus para destruí-los. Não pedi a Deus para fazer justiça a elas. Pedi a Deus para salvá-las. Porque elas sendo salvas, elas não iriam prejudicar mais nenhuma pessoa, muito menos a mim. Porque uma vida salva em Cristo Jesus jamais prejudica o seu próximo. Dependendo de vós, tenha paz com todos. Nossa guerra não é contra as pessoas, contra a carne e o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade, contra os principados desse século, os príncipes desse século. É a nossa luta, disse o apóstolo Paulo. Mas a igreja está focada em outras coisas. A igreja tem que focar na luta, na sua guerra contra o inimigo. E para começar, você tem que reconhecer Deus como Pai, aprender a exaltar esse nome, santificado seja o teu nome, a buscar o reino dele, venha o teu reino, ou seja, domine sobre nós, faça-nos parte desse teu reino, nos inclua nesse teu reino, porque não tem coisa maravilhosa, importante, nós sermos participantes do reino dele. Jesus disse para os seus discípulos, vocês vão reinar comigo, no meu reino. Muitos dos que achavam que iam estar, não vão estar, e aqueles que achavam que não iam estar, vão estar. Venha o teu reino. O pão de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Deus providencia. É uma diretriz de Jesus. Todo dia nós temos que dizer, Pai, como o Senhor providenciou o pão de hoje, nos continue providenciando, continue nos sustentando, continue trazendo para nós o que nós necessitamos no dia a dia, porque o Senhor é nosso provedor. O escritor de Hebreus afirma, Ele é o nosso galardoador e quem nos abençoa. Ele vai nos abençoar através de alguém. Cair do céu não vai cair um monte de dinheiro na tua mão. Não cai do céu para resolver os problemas financeiros. Mas Deus vai levantar alguém. Deus vai usar alguém dele com coração generoso. Ou até mesmo ímpio. Porque Deus já usou o ímpio. Deus usa quem quer. Ele é Deus. Se ele foi capaz, poderoso, para fazer uma jumenta falar, imagine um ser humano, por mais incrédulo e ateu que seja, Deus pode usar ele. Deus pode mudar o coração dele, Deus pode tocar na vida dele, para ser uma bênção na tua vida, sem nem te conhecer. Imagine te conhecendo, sabendo da tua existência. Deus pode fazer. Porque eu creio na promessa de Jesus. Nenhum mal te fará dano algum. O inimigo não pode te tocar. Se eu estiver de pé diante de Jesus, olhando para a causa dele, como Maria, os milagres virão, as providências virão no momento em que a intimidade nossa com Deus ela for sendo consolidada. Veremos a glória e a grandeza de Deus em cada detalhe nas nossas vidas. A igreja de Jesus precisa olhar para isso. A necessidade
de se saber orar, de conhecer as diretrizes da nossa oração. Então fica aqui essa palavra nessa madrugada, para ti, meu irmão e meu amado. Estamos aqui porque é uma missão, é um legado que Deus colocou na nossa vida. Poderíamos estar deitados, dormindo, despreocupado com a tua vida. A vida é tua, não está nem aí para a tua vida. Mas não, a posição que Deus nos colocou não permite nós ignorarmos a tua vida. Nós ignorarmos o que acontece contigo. Embora não sabemos ou não conhecemos pessoalmente, ou se conhecemos e sabemos, ainda mais a nossa responsabilidade aumenta. Estamos orando, intercedendo e levando a palavra de Deus para a igreja do Senhor. Se firmar em Cristo Jesus para alcançar o bem maior, que é a vida eterna pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. E aqui fica essa palavra que o apóstolo Lucas traz nessa narrativa. É uma jornada que Jesus está fazendo para subir aos céus. É os seus últimos dias. E esses são os momentos registrados por Lucas. Momentos particulares. Nós estamos vendo aqui, já no decorrer dessa jornada, 3 momentos particulares de Jesus com seus seguidores. Os outros 3 momentos já foi em direção a outras pessoas, com outras pessoas, mas todos no mesmo objetivo. Às vezes tem que partir de nós o reconhecimento da nossa necessidade. Muitas vezes Deus nos concede, sem você nem imaginar, porque Ele ama cada um de nós e cuida de cada um de nós, de cada detalhe da nossa vida. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. As coisas desse mundo é passageira. O que importa é nós fazermos o bem, é nós amar, é nós termos compaixão, misericórdia, é levar o evangelho da salvação àqueles que não têm e àqueles que já têm a palavra de consolidação, para que eles encontrem força na graça de Jesus para suportar e usar da sabedoria na oração e estar pedindo a Deus para não ser sucumbido pelas tentações e que Deus venha nos livrar do maligno, porque ele é perverso. Pai querido, Pai amado, bendito seja o teu nome. Como diz aqui a tua palavra, nesse exemplo que Jesus coloca aos seus discípulos sobre o modelo da oração, sobre os requisitos que nós devemos colocar em oração, estamos sempre aqui, Pai, buscando ao Senhor e colocando diante de Ti essa necessidade que nós temos de aprender a orarmos, de termos essas diretrizes na hora da oração. Por isso, meu Deus, precisamos dia a dia fazer parte do Teu reino, que o Teu reino venha até nós, Teu reino venha até o nosso coração, até o nosso viver, até a nossa vida. Que o Teu reino faça parte da nossa família, do nosso lar, das orações que levamos a Ti, Pai, de intercessão em favor da Tua igreja, dos Teus ungidos, dos Teus filhos, daqueles que estão doentes, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão acamados. Levanta dessa cama essa pessoa em nome de Jesus. Cura esse doente, cura esse enfermo, liberta os oprimidos. Deus, dá-nos a graça de não sermos consumidos pelas tentações. Livra-nos desse maligno. Pai, assim como tem colocado o pão hoje em nossa mesa, coloca todo dia. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor
continue cuidando de cada um dos teus filhos, com todo esse cuidado e amor que tu tem demonstrado por meio de Cristo Jesus, a vida de cada um desses teus filhos. Que tua graça conceda força a esse teu filho a vencer essa luta. Dá a ele, meu Deus, a sabedoria necessária, porque se ele encontrar sabedoria, ele vai encontrar a solução do problema. Então, concede essa sabedoria a esse teu filho que não está sabendo como solucionar esse problema que está ocorrendo na vida dele, seja qual for a área. Mas opera, Pai, em nome de Jesus. Concede, mediante a tua graça, esse recurso da tua sabedoria, porque o Senhor nos ensinou na tua palavra, por meio do teu servo. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus e Ele concede e não lança em rosto. Então, Pai, concede a cada um dos teus filhos da tua igreja sabedoria. Sabedoria para orar, sabedoria para reconhecer as necessidades, não só pessoais, mas de outras pessoas. Sabedoria para demonstrar perdão, para pedir perdão e demonstrar perdão. Concede-nos a sabedoria de sabermos que é o Senhor que coloca o pão na nossa mesa e que assim o Senhor permaneça colocando em nossa mesa o pão de cada dia. Pai querido, nós lhe rogamos, lhe suplicamos em favor desses que estão sofrendo, que estão angustiados, estão oprimidos. Liberta-os, visita-os com a tua graça e com o teu poder. Manifesta a tua soberania, libertando essa pessoa, mudando a história da vida dessa pessoa, livrando essa pessoa do maligno. Livra, meu Deus, essas pessoas de serem sucumbidas pelas tentações do inimigo. Em nome de Jesus, Pai. Guarda de uma maneira completa. Cerca a tua igreja de uma cerca de proteção, como tu fazia com Jó. Como o Senhor fazia com a família dele, a casa dele e todos os bens que o Senhor concedeu a ele. Havia uma cerca de proteção. Então, concede-nos, em nome de Jesus, nesta hora, que o Senhor nos cerque com essa cerca de proteção contra todo o mal que existe nesse mundo. Seja repreendido todo espírito das trevas, toda artimanha de Satanás que tenta executar contra nossas vidas. Em nome de Jesus, caia por terra, sejam envergonhados, frustra os planos do inimigo, frustra os planos desse maligno contra nossas vidas, contra nossa casa, contra nossa família, contra a família desse teu servo, contra os filhos desse teu servo, dessa tua serva, desses teus ungidos, desses teus filhos. Todos, meu Deus, sejam guardados, protegidos por ti, no nome de Jesus, porque é teu povo, defenda teu povo. A tua palavra diz que o Senhor é que é o nosso julgador, é defensor e julgador. Então nós não precisamos tomar nenhuma atitude de vingança contra ninguém. Nós entregamos em tuas mãos aqueles que têm se levantado contra nós. Cabe ao Senhor cuidar deles. Cabe a nós orarmos e pedirmos a tua misericórdia para que tu salves a vida de cada um deles. Em Cristo Jesus, Pai. Mas seja feita a tua vontade, não a nós. Se cumpra a tua palavra, porque a tua palavra diz que o Senhor fará justiça aos seus escolhidos. Então, naquele que compete, tu fazer justiça, Pai. Aqueles que são teus escolhidos, faça. Faça justiça aos sangues inocentes derramados por essa terra. Essa terra está ficando banhada de sangues inocentes. Tem misericórdia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Prepara, Senhor, a tua igreja. Guarda a tua igreja, protege a tua igreja de todo o mal que há de acontecer nesse mundo. Em nome de Jesus. E no momento certo, Pai, na abreviação dos tempos, leva a tua igreja para junto de ti. No nome de Jesus. Abençoa Israel. Prospera Jerusalém, Israel. Nessa guerra de Israel contra esses inimigos,
Destrói esses inimigos. Em nome de Jesus, Pai. Defende Israel, destrói. Teu povo jamais será destruído. Tua nação jamais será destruída. Os templos que ocorreram no passado de destruição já passaram. Não voltarão mais. Ninguém mais conseguirá, nação nenhuma, império nenhum nesse mundo, conseguirá destruir a tua nação que tu levantaste novamente, Pai. E vão ficar de pé diante de ti, para a glória do teu nome. Então seja envergonhado, embaraçado e confundidos e destruído todos os inimigos. Traz à tona, arranca as máscaras desses inimigos que estão escondidos, mas que estão apoiando aqueles que estão contra o teu povo. Traz à tona e destrói eles, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, porque teu povo peculiar, a igreja menina dos teus olhos, então guarda-nos e nos protege em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amados, louvamos a Deus por mais essa graça e oportunidade. O Senhor permaneça contigo durante toda essa quinta-feira. A graça dele esteja te cobrindo, te dando força e sabedoria. E mantenha uma vida de oração, porque ela vai definir a tua vitória ou a tua derrota. Depende para que lado você vai pender. É melhor estar do lado de Deus. Um abraço e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.